Boa noite, começa agora o Fala Bahia. Confira os destaques do programa de hoje. Morte na estrada, 5 pessoas perdem a vida em acidente na BA-290. Incêndio no centro, uma loja foi destruída pelo fogo na Baixa dos Sapateiros. E você vai ver também. Dicas de segurança para você andar dentro dos ônibus. Esse é o tema da entrevista que eu vou fazer com o delegado do GERC, Dr. Paulo Guimarães. Tudo isso e ainda dicas de cultura, agora no Fala Bahia, hoje com Sheila Anunciação. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é quarta-feira, 2 de janeiro. O nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/Fala Bahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Genuíno prevê ficar 1 ano na Câmara antes de ir para a prisão. Estado de Minas, cidades do norte de Minas estão em alerta contra a dengue. Correio Brasiliense, inflação acumula 5,74% no ano de 2012. O Estado de São Paulo, assassino do cartunista Glauco será solto em março. Para muita gente, o ano novo só começou hoje. A cidade, aos poucos, volta à sua rotina. Nos bancos, muita gente aproveitou o dia para resolver pendências ainda do ano passado. E quem deixou para voltar hoje para a capital, enfrentou filas e trânsito intenso. Já passava das 11 da noite, o movimento de veículos ainda era intenso na BA-099, a rodovia de retorno do litoral norte. O engarrafamento da Praça do Pedágio, a entrada de Arembepe, chegou a 4 quilômetros. O pedágio ele abre todas as cancelas, praticamente só deixa uma de retorno, mas ele afunila muito aqui, aí acaba travando um pouquinho lá no fundo. Voltando nesse horário, a gente pensou que ia ser beleza, mas tá ruim do mesmo jeito. Já na rodoviária de Salvador, a noite foi muito tranquila. Hoje pela manhã, no terminal de São Joaquim, na Cidade Baixa, movimento de desembarque intenso. Os ferries chegaram lotados. No sentido Ilha-Salvador, o tempo de espera para pedestres era de 30 a 40 minutos. Já na fila dos carros, o tempo de espera para embarque era de 3 a 4 horas. Eu cheguei lá às 3 horas da manhã, estou desembarcando agora. Que horas? Agora, às 28 horas da manhã. Poderia ser melhor, né? Mas para quem foi curtir e tal, voltei, tá tudo ótimo. Mais de 205 mil pessoas usaram o sistema Ferryboat durante o período do Natal ao Réveillon. 4 ferries estão funcionando e vão continuar em operação durante 24 horas até o fim da semana. Até o dia 7, nós vamos ter um fluxo de passageiros e veículos e motos assim muito intenso. No terminal náutico do bairro do Comércio, as lanchas também estão chegando cheias. Tá muita pessoa na fila, pessoa desistindo, indo para casa, as lanchas tudo cheias. Tá um horror. Para muita gente, um retorno obrigatório. Tem que voltar para trabalhar, para começar a vida de novo, botar a vida em dias. Hora de colocar a vida e as contas em dia para muita gente. Os bancos ficaram fechados durante 4 dias e com a reabertura nesta quarta, teve gente que chegou às agências antes do início do atendimento para enfrentar a fila bem cedo. Tinha que vir cedo, né, para correr atrás, porque daqui a pouco tá assim de gente, aí fica complicado. Se você deixou contas para pagar, veja o que fazer. Se sua conta venceu no período em que os bancos ficaram fechados, você pode pagar hoje sem juros nem multa. E atenção se você for preencher folhas de cheque. Lembre-se que é preciso atualizar o ano, 2013. O prazo para a compensação dos cheques emitidos é de 6 meses. Mas se for comprovado que o cliente errou no preenchimento, o cheque vai ser compensado normalmente. Hoje eu estava bem atenta, viu, para 2013, inclusive ainda orientei umas 2 pessoas aí para botar 2013. E 5 pessoas de uma mesma família morreram em um acidente grave no início da noite de ontem na região de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. O acidente foi na BA-290, envolvendo um carro que ia de Alcobaça para Teixeira de Freitas e um ônibus. O carro ficou completamente destruído. No veículo viajavam 5 pessoas da mesma família, uma menina de 11 anos, 2 mulheres e 2 homens. Todos morreram. No ônibus viajava apenas o motorista, que não se feriu. Por causa do acidente, o engarrafamento ontem à noite chegou a 5 quilômetros. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não sabe o que causou a batida. Os corpos da vítima estão no Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. O motorista do ônibus foi ouvido ontem à noite pela polícia e liberado de madrugada. E na região oeste, 7 pessoas morreram na batida de 2 carros ontem à noite. O acidente foi na BR-020, no município de Correntina, a 980 quilômetros de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu no momento em que um dos carros fazia uma ultrapassagem. Uma outra pessoa ficou ferida e foi levada para um hospital de Brasília.
E o vereador Paulo Câmara foi eleito hoje presidente da Câmara de Vereadores de Salvador. Na primeira sessão de 2013, os 43 vereadores de Salvador escolheram o presidente da casa e a mesa diretora. Quem vai ocupar a presidência é o vereador da base governista Paulo Câmara, do PSDB. Carlos Muniz, do PTN, foi escolhido o primeiro vice-presidente. Isna Araújo, do PR, o segundo vice-presidente. E Fabiola Mansur, do PSB, fica na terceira vice-presidência. A mesa terá ainda 3 secretários. Depois da sessão de hoje, eles já entram em recesso e retornam ao trabalho no dia 1º de fevereiro. E o prefeito eleito ACM Neto, empossado ontem, teve hoje o primeiro dia de trabalho. Na prefeitura, ACM Neto se reuniu com parte do secretariado. Hoje à tarde, ele assinou 30 decretos considerados medidas emergenciais para organizar a cidade de Salvador. No próximo bloco, incêndio destrói loja de sapatos na Baixa dos Sapateiros. É um instante só.